Aos 26 anos, a cantora Marília Mendonça já era o principal nome do sertanejo brasileiro em 2021. E a notícia da sua morte abalou o Brasil. Um acidente aéreo totalmente inesperado ceifou a vida da maior compositora e cantora daquele momento e que tinha um futuro brilhante pela frente. Naquele instante, ela deixava um filho órfão e uma legião de fãs que choram até hoje sua partida prematura. Mas qual foi a causa do acidente aéreo? Alguém foi punido ou preso? Foi uma fatalidade? Um acidente? Aconteceu um atentado? Ou crime de homicídio? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, se prepara, pois a minha equipe foi atrás dessas respostas e você vai se surpreender com o resultado. Depois de muito trabalho investigativo, eu tenho aqui nas minhas mãos, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é o laudo pericial, sabe da onde? Do CENIPA, que revela quem foi considerado culpado pela queda da aeronave que matou, além de Marília Mendonça, mais 4 pessoas. Só nós temos o laudo do CENIPA aqui impresso e você hoje vai ter noção do que realmente aconteceu naquele fatídico acidente. Eu vou liberar a caixa preta. Eu vou te contar tudo que a perícia da aeronáutica descobriu. E eu tenho certeza que você ainda não sabe. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar agora na cena do crime que aconteceu dentro da aeronave que viajava a cantora Marília Mendonça. Mas antes, deixa eu te fazer um pedido importante pra gente continuar postando vídeos de cenas de crimes, de roteiros completos. E para isso, eu preciso que você se inscreva no nosso canal, dá um like, ativa o sininho de notificação. E olha, uma coisa importante, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece e que gostam de consumir histórias policiais reais. Você que me assiste vai ter acesso a todas as provas que estão no relatório pericial do CENIPA, que é o órgão do Comando da Aeronáutica responsável pelo Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Ou seja, presta atenção, tudo que eu vou mostrar agora com fotos, imagens e gráficos foram produzidos aqui, pelos investigadores, peritos e técnicos da aeronáutica. E no final, vem a surpresa, pois 2 pessoas foram consideradas culpadas pela queda do avião e, assim, praticaram crime de homicídio. Na tarde de 5 de novembro de 2021, às 16 horas e 5 minutos, um avião bimotor, que era ocupado pela cantora Marília Mendonça, decolou do aeródromo de Santa Genoveva, em Goiás, com destino a Caratinga, em Minas Gerais, pois a artista teria uma apresentação naquela noite. Além da cantora Marília Mendonça, estavam também o produtor musical Henrique Ribeiro, o tio e assessor dela, que chama-se Abiciel Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana. No aeroporto, antes de embarcar, o produtor da cantora, que também embarcou com ela e morreu no fatídico acidente, fez um vídeo que emocionou os fãs. Onde você vai, velho, com essa mala? Onde você tá indo? Opa, Minas, né, meu amigo? É? Vai de Minas, ó. Você tá levando a sua... Você tá mudando a mesa, carregando... Essa mala tá cheia de potiguar, meu amigo. Carregando a mala. Cheia de potiguar. Que beleza, hein? Impressionante. Tá? O voo transcorria normalmente. Dentro da aeronave, Marília Mendonça fez um vídeo se alimentando e postou na sua rede social. Gente, é impressionante, mas a minha impressão é que ela estava triste naquele momento. Mas observe que o avião estava voando baixo. Mas olha, faltando apenas 3 quilômetros de distância,
para chegarem no aeroporto de destino, o avião que estava a cantora Marília Mendonça caiu exatamente na cidade de Piedade, próximo ao acesso da BR-474. Todos os ocupantes faleceram na hora, devido ao forte impacto com o solo. Uma verdadeira tragédia. Durante a fase de aproximação, a aeronave colidiu contra um cabo para-raio de uma linha de transmissão de energia, conforme estou te mostrando nessa foto oficial. Imediatamente após a queda da aeronave, os bombeiros foram acionados. Veja imagens impressionantes após a queda da aeronave. Observe o momento exato em que os bombeiros abrem a porta do avião, que estava Marília Mendonça e mais 4 pessoas. O capitão Jefferson, da PM de Minas Gerais, esteve no local do acidente e forneceu o histórico do acidente que ele pôde levantar naquele dia. A informação de que se tem é que o avião iria pousar, teve alguma dificuldade para pousar, tentou realizar um pouso forçado e infelizmente ele caiu aqui nessa região de difícil acesso, o que tem dificultado inclusive o resgate das pessoas. Mas conforme eu disse, equipes da Polícia Militar, Bombeiro Militar, SAMU, equipe médica, dentre outras pessoas, estão aqui auxiliando no resgate. Imagens tristes do encontro do corpo de Marília Mendonça. O velório foi doloroso para familiares, amigos e fãs. Nas imagens você vê a Silvia, que é assessora da Marília Mendonça. Ela estava muito abalada. A equipe dela, que estava em Minas Gerais, rapidamente foi para o velório. A mãe e o ex-companheiro podem ser vistos ao lado do caixão da cantora. É um momento de muita dor para todo mundo e a imprensa toda posicionada cobrindo o velório da cantora. Diversos cantores e artistas foram dar o último adeus a Marília Mendonça. Abraços inconformados podem ser vistos nas imagens por conta da partida tão precoce de Marília. Bem, agora que relembrei o fatídico acidente, vamos entrar a fundo na conclusão da polícia e do CENIPA sobre possíveis responsáveis pela queda do avião. Mas qual foi a causa desse acidente? Alguém foi punido ou preso? Gente, foi uma fatalidade? Foi um acidente? Aconteceu um atentado? Ou ocorreu um crime de homicídio? Qual a sua opinião? Olha, se prepara, pois fomos atrás dessas respostas e você vai se surpreender com o resultado. A aeronave modelo Charlie 9 negativo Alpha, de número de série Lima Juliette, primeiro negativo 7º 8º, foi fabricada pela Beatty Aircraft em 1984 e estava inscrita na categoria de registro de aeronave de transporte aéreo público não regular. No diário de bordo, que se encontrava dentro da aeronave, não foram identificadas quaisquer discrepâncias que tivessem resultado no mau funcionamento de algum sistema daquele avião. A meteorologia no aeroporto de partida previa uma nebulosidade esparsa. Tudo normal. Na imagem de satélite das 18h10 foi constatado que o céu estava nublado com nuvens baixas. Com base em todas as informações levantadas, constatou-se que as condições meteorológicas eram favoráveis ao voo visual naquela região. De acordo com as gravações, verificou-se que a aeronave manteve contato rádio integral com os órgãos de controle de tráfego aéreo e que não houve qualquer anormalidade técnica de equipamentos de comunicação durante todo o trajeto. Segundo o relato de operadores locais, tendo em vista as particularidades topográficas do aeródromo e região, era comum a predominância de ventos calmos e alinhados com a pista de pouso. Se prepara, pois agora eu vou te apresentar o relato preciso na hora do acidente da aeronave com a torre. O primeiro impacto da aeronave ocorreu contra um cabo de para-raios localizado no vão
entre as torres 8 e 9 da linha de transmissão. Segundo relatos de observadores, após o impacto contra esse cabo, a aeronave teria entrado em atitude anormal, com grandes variações angulares de altitude e inclinação. A aeronave colidiu contra o terreno rochoso, com alta energia, às margens de uma cachoeira, cerca de 730 metros à frente do Cabo Para-Raio, aonde aconteceu o choque. Não foram identificados pontos de contato entre a aeronave e o solo no trecho compreendido entre o ponto de impacto contra o Cabo Para-Raio e o local da parada da aeronave. E também não houve relatos de explosões ou chamas no local, porém, presta atenção, foi reportado que estava no local da queda do avião forte odor de combustível naquelas imediações. Só para você ter uma noção, o motor esquerdo do avião se desprendeu da asa ainda em voo e, como consequência das forças inerciais e de impacto, vindo a parar cerca de 85 metros à frente da aeronave. Observe na foto constante no laudo do CENIPA que o motor foi arremessado no ar e caiu a 85 metros de distância do local, onde o avião bateu violentamente no solo. Já o motor direito se desprendeu da asa também no momento de impacto contra o solo e parou cerca de 9 metros à frente do seu ponto de fixação na aeronave e ficou parcialmente submerso na cachoeira. O trem de pouso auxiliar, juntamente com alguns fragmentos da seção dianteira, também se desprendeu e parou cerca de 30 metros para frente. Com a exceção dos motores, do trem de pouso auxiliar e de pequenas partes da fuselagem, a maior parte dos destroços ficou concentrada no local de parada e de queda da aeronave com solo. A estrutura tinha diversas deformações, dobras, amassamentos e fraturas, principalmente em decorrência do impacto contra o solo. Olha, o laudo do CENIPA aqui, na minha mão, concluiu que o avião teve uma forte desaceleração da sua velocidade horizontal, ainda quando estava voando, e impactou o solo, ou seja, se chocou com o solo com elevada razão de afundamento, com grande inclinação lateral para a esquerda e atitude próxima nivelada. Após o acidente, foram realizados exames toxicológicos e de dosagem de etanol no piloto e também no copiloto, e não foi detectada a presença das substâncias pesquisadas nas amostras coletadas do IML. Ou seja, os pilotos não tinham bebido álcool e nem consumido qualquer tipo de droga ilícita. As primeiras informações recebidas pela equipe de resgate indicavam que haviam sido avistadas vítimas do interior da aeronave através do para-brisas dianteiro. Bom, o acesso ao local na aeronave foi feito por meio de uma trilha em declive de aproximadamente 30 metros, dentre a vegetação que antecedia a parte rochosa daquela cachoeira. O trabalho inicial de resgate foi conduzido pelos militares da Polícia Militar de Minas Gerais e também pelos homens do Corpo de Bombeiro. Em seguida, um perito médico teve acesso ao interior da aeronave e constatou o óbito de todos os ocupantes, infelizmente. Pessoal, não foi possível determinar se os passageiros usavam ou não cinto de segurança na hora do acidente. A força do impacto se mostrou muito superior à capacidade de resistência e de absorção, tanto da fuselagem quanto também dos assentos que se desprenderam. Em face da deformação da fuselagem, houve bastante dificuldade para abrir, só para você ter uma noção, a porta principal do avião, por onde foram resgatadas as vítimas já sem vida. O motor esquerdo, que foi localizado cerca de 85 metros na frente do avião, tinha parte do cabo para-raios da linha de transmissão de energia que ficou enrolado na bandeja do spinner e as abraçadeiras das pás da hélice. Olha que coisa!
O CENIPA constatou que os dois motores se chocaram com um cabo para-raio. Com o rompimento do cabo, este rotacionou preso às hélices e atingiu as laterais da fuselagem, perfurando seu revestimento. Agora eu vou te contar o que o laudo do CENIPA disse. Eu vou te contar, pois todo o percurso da aeronave que estava a Marília Mendonça e também qual foi o motivo que o avião chocou-se com o cabo das torres. Era a primeira vez que piloto e copiloto transportavam passageiros e realizavam voo para aquele destino. Considerando o caráter excepcional daquele voo e por conta do embarque de uma artista renomada, os tripulantes foram escolhidos por possuírem um perfil reservado e técnico. Na oportunidade, foram realizados os preparativos para o voo, consultas às informações meteorológicas disponíveis naquele momento e informações aeronáuticas oficiais importantes. A aeronave que estava a Marília Mendonça foi abastecida no dia do acidente exatamente às 14h16, com 1.054 litros de combustível, ficando com os tanques completamente cheios. A aeronave decolou às 16h05 do dia 5 de novembro de 2021. A decolagem e a subida transcorreram sem anormalidade e, presta atenção, às 17h51 a aeronave já iniciava o procedimento de descida. De acordo com os dados dos radares meteorológicos que nós obtivemos, às 18h07 observou-se que a aeronave efetuou alguns desvios para evitar áreas com fraca precipitação. O último contato com o radar se deu às 19h09:10, quando a aeronave se encontrava a 5.400 pés de altitude no setor noroeste. Em seguida, ocorreu um acidente. Observe agora as conclusões finais do laudo da aeronáutica do CENIPA. Número 1. Não se evidenciou qualquer condição de falha ou mau funcionamento de sistemas ou de componentes da aeronave que pudesse ter afetado o desempenho ou o controle do voo. Ou seja, o avião estava em perfeito estado de funcionamento. Conclusão do CENIPA. Conclusão de número 2. As condições meteorológicas eram propícias à realização daquele voo. Conclusão número 3. Havia uma linha de transmissão de fora dos limites da zona de proteção do aeródromo. Conclusão de número 4. Essa linha de transmissão não se enquadrava nos requisitos que a qualificasse como um obstáculo ou como um objeto passível de ser sinalizado. Conclusão número 5. Ou seja, não havia nada de errado com as torres de transmissão. Conclusão de número 6. A aproximação do avião que estava a Marília Mendonça foi iniciada a uma distância significativamente maior do que aquela esperada por uma aeronave de categoria de performance B e com uma separação em relação ao solo muito reduzida. Conclusão 7 do CENIPA. A colisão da aeronave contra o cabo para-raios resultou em esforços de tração que arrancaram o motor esquerdo da sua fixação, ainda em voo, e ocasionou a total perda de controle da aeronave. Conclusão número 8. Foi constatada pelo CENIPA a possibilidade de que a tripulação da aeronave, piloto e copiloto, aonde estava a Marília Mendonça, essas pessoas estariam com a atenção focada para a pista de pouso, em detrimento de manter uma separação adequada com o terreno em aproximação visual. Deixa eu te traduzir para você essa linguagem técnica. Os pilotos, ou seja, piloto e copiloto, estariam mais preocupados somente em ver a pista que estava próxima e não viram as torres embaixo. Última conclusão. Conclusão de número 9.
no que diz respeito ao perfil de aproximação para pouso, os peritos do CENIPA concluíram que houve uma avaliação inadequada dos pilotos acerca de parâmetros de operação de aeronave naquele momento de voo. Vamos lá, eu vou te contar agora a conclusão dos delegados de polícia daquela localidade que apuraram esses fatos e usaram o laudo do CENIPA e o laudo também dos peritos da Polícia Civil para fazer o quê? Para concluir esse caso. Presta atenção. A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu que a negligência e imprudência dos pilotos foram as causas da morte de 5 pessoas, incluindo a famosa cantora Marília Mendonça. A tripulação, por circunstâncias até então não justificáveis, atuaram com negligência e com imprudência. Com imprudência por quê? Por ter alongado a perna do vento, mais do que o proposto pelo manual de operação e pelo procedimento padrão. E alongando a perna do vento, saíram da zona de proteção do aeródromo e ingressaram, até então, numa zona desconhecida. Só que, nas cartas da Aeronáutica Mundial 3189 e na Carta Aeronáutica de Pilotagem 9453, havia a previsão dessa linha de transmissão. Então, a tripulação teve possibilidade de prever. Para o delegado Dr. Sávio Assis ficou evidenciada a prática. Presta atenção agora. O delegado acredita e ele imputou aos pilotos a prática de homicídio culposo por parte do piloto e do copiloto da aeronave. Mas, presta atenção, o inquérito foi arquivado. Por quê? Porque faleceram piloto e copiloto, que na visão do delegado e também do CENIPA foram os causadores do acidente. Para o advogado Dr. Sérgio Alonso, que representa a filha do piloto, a conclusão da Polícia Civil é absurda e lamentável. O advogado Sérgio Alonso afirmou que o acidente ocorreu pela falta de sinalização da torre de transmissão da CEMIG e também pela falta da carta de aproximação que traz os detalhes do local de pouso. Olha, eu acabo de te contar toda a conclusão sobre as causas e também os culpados do acidente do avião que matou a cantora Marília Mendonça. Só para você ter uma noção, em 2024, 153 pessoas morreram por causa de acidentes aéreos no Brasil. E te digo mais, o nosso país ocupa a 3ª posição no ranking de países com mais acidentes aéreos fatais no mundo inteiro. Bem, chegou a hora. Eu gostaria de saber de você o que você achou da conclusão da Polícia Civil Mineira e também do CENIPA, que imputou a culpa no piloto e no copiloto pela prática de homicídio culposo. Esse acidente poderia ter sido evitado de alguma maneira? Por que será que temos tantos acidentes aéreos no nosso Brasil? Você acha que falta fiscalização? Você acha que é despreparo dos pilotos? Estou esperando agora a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E se você tem gostado do nosso canal e quer mais histórias, eu preciso que você ajude a gente. Se inscreva agora no canal e aproveite e ative o sininho de notificação. Dá um like e compartilhe as nossas histórias policiais com as pessoas que você sabe e curte esse tipo de conteúdo. Eu tô te esperando, hein? Até o próximo vídeo no canal Na Cena do Crime.